Então, hoje vamos refletir sobre o tema Os mansos herdarão a terra. Manso significa um adjetivo que revela um pensamento brando, um gênio brando, calmo, sossegado, pacífico. E por que esse tema? Jesus, como ficou registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, falou várias virtudes que seriam muito importantes e que nós seríamos, digamos, recompensados por essas virtudes, que é a parte conhecida pelas bem-aventuranças do Evangelho. E dentre essas bem-aventuranças, essas virtudes, que são muito importantes nós buscarmos exercitar e evoluir, uma delas foi a seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas não foi apenas essa virtude, teve outras, e dentre as outras, tem algumas que são relacionadas a essa mansidão. Bem-aventurados os mansos, mas também bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, dentre essas bem-aventuranças, nós conseguimos ver aqui todas relacionadas à mansidão. E sempre Jesus, por uma palavra de grande impacto para a época de recompensa, que as pessoas herdarão a terra, receberão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Ele ia ensinando a importância dessas virtudes. Mas o que é que Jesus queria dizer com essa bem-aventurança relacionada aos mansos? Porque os mansos herdarão a terra. Então, no livro Escrínio de Luz, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos esclarecer o que é que Jesus queria dizer com essa mansidão que é tão importante para a gente. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, e aqui entra o ponto mais importante, alcançando o valor do tempo, compreendendo a importância do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Porque nós sabemos, à medida que vamos estudando o Espiritismo, a importância de fazer o bem. Mas a mansidão, ela vai estar relacionada não só a fazer o bem, mas ter essa capacidade de esperar a colheita do bem. É a paciência, a resignação, compreender que tudo vai ocorrer no tempo correto, que não necessariamente é o tempo que a gente gostaria dentro das nossas limitações de compreensão. Então, o bem foi muito destacado, a lei de amor foi muito destacada por Jesus. No Evangelho de Mateus, também consta quando perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Ele deu uma ênfase muito grande, não só a amar a Deus, mas com todo o nosso sentimento, com toda a nossa parte intelectual, uma fé muito grande. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo
semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor, como Jesus vai concluir aqui, é nesses 2 mandamentos que está baseada toda a lei e os profetas. Então, Jesus vai trazer uma diretriz muito clara da importância da lei do amor. E o Espiritismo vai vir, que são os espíritos elevados, que são mensageiros de Jesus, vem nos esclarecer, nos detalhar uma linguagem que era muito por parábola, porque era o que era possível Jesus trazer naquele momento. Depois de muitos séculos, os espíritos vêm, através da mediunidade, nos trazer detalhes e clarificar, para que não tenhamos dúvida na hora de praticarmos o bem, de nos depararmos com uma situação desafiante. Então, quando é perguntado na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Então, os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, porque os espíritos sabiam que se falasse apenas de benevolência para com todos, quanto menos detalhado, mais nós, imperfeitos, podemos, equivocadamente, não aplicar aquele ensinamento. Então, a benevolência para com todos inclui o quê? A indulgência para com as imperfeições dos outros. E o que é essa indulgência, que é muito importante? É quando a gente se depara com defeitos das outras pessoas, a gente não desejar o mal, não ter um sentimento negativo para com aquela pessoa. É a gente desejar o bem, um sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia. Isso no nosso ambiente familiar, que sempre temos dentro do nosso planeamento reencarnatório, muitas questões importantes, muitas vezes, para resolver dentro do nosso ambiente familiar. Então, é importante essa indulgência no ambiente familiar. Também no nosso ambiente laboral, nas nossas atividades sociais. Mesmo quando a gente está ouvindo notícias, é importante essa indulgência. Porque, como o Espiritismo vem nos explicar, detalhar as leis universais, o nosso pensamento ele gera energia. E essa energia, sendo ruim, vai primeiro atingir o emissor. Nós somos um emissor de energia. Nossa mente é muito mais poderosa energeticamente do que o nosso telemóvel, que também recebe e envia energia. Então, a nossa mente ela tem uma capacidade impressionante que vamos descobrindo pouco a pouco. Então, esse pensamento deve sempre ser de indulgência, como o Espiritismo vem nos detalhar. E também tem aquelas situações que não só a pessoa tem um defeito, mas aquela pessoa nos fez algum mal. E será que essa situação está incluída pela caridade, pela benevolência para com todos? Os Espíritos dizem que sim. O perdão das ofensas. Assim como Jesus, quando Simão Pedro perguntou a ele quantas vezes tinha que perdoar, Jesus respondeu 77 vezes 7. Significando que nós devemos perdoar sempre, incondicionalmente, porque faz parte da lei de amor. Então, Jesus, em outras partes, também deixou clara que essa mansidão ela é contrária à violência. Porque muitas vezes nós percebemos o conceito de fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal por ficar na dúvida se aquilo se enquadra no conceito do bem, no conceito do mal. Então, vimos o lado do bem. E esse mal é o quê? A violência. Quando a gente tem comportamentos violentos, nós não estamos sendo os mansos que herdarão a terra. Então, quando Jesus estava para ser preso, Judas deu um beijo em Jesus, identificou ele perante os guardas, e os guardas foram prender Jesus. Mas que Simão Pedro, como tem outros textos que nos esclarecem,
mas também está isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Simão Pedro puxou uma espada e atingiu a orelha de um guarda que vinha prender Jesus. E aí Jesus disse: retorna a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Jesus não só ensinando aqui a lei de amor, como também referindo à lei de justiça. Porque à medida que a gente faz o mal, a gente se inscreve na escola da vida para aprender a não fazer aquele mal novamente, através de situações na própria reencarnação, na própria situação de desencarnado e numa nova reencarnação, que também a gente vai se deparar com situações que vão nos ensinar a não fazer aquele mal. Então, Jesus sempre nos esclareceu nesse sentido. No Livro dos Espíritos, tem uma questão muito interessante, porque ela vai trazer uma ponderação de, digamos, objetivos, de princípios, de leis, digamos assim. Por quê? Porque eles perguntam, por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Então, por que existe a liberdade de consciência que cada um tem? Que no Livro dos Espíritos também vai se falar sobre isso. Nós devemos deixar, então, que ideias que propagam o mal, elas sejam difundidas e nós não devemos fazer nada? Ou nós podemos, sem atentar contra aquela liberdade, procurar auxiliar aquelas pessoas que estão sendo levadas por aquelas ideias transviadas de falsos princípios? Então, nós devemos não fazer nada ou fazer algo? Então, a resposta dos espíritos foi a seguinte: certamente que podeis e até deveis, mas, a exemplo de Jesus, ensinai pela persuasão e pela brandura, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Então, eles dizem para nós agirmos, mas agirmos sempre de acordo com a lei de amor, baseado na persuasão, na exposição, com amor e brandura. De modo que, se a gente utiliza a violência, uma forma que não é branda, que não é mansa, a gente já vai estar cometendo um equívoco. E a gente querendo combater um equívoco de outrem, a gente já vai estar cometendo um equívoco. Então, como é que a gente vai ajudar alguém se a gente está precisando de ajuda? Então, é a partir do nosso equilíbrio, do autoconhecimento, da busca por essa mansidão, pela brandura, pela delicadeza, pela gentileza, que a gente vai se tornar apto a, pela persuasão, poder auxiliar e assim contribuir. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. E seguindo essa brandura. Não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-los admitidos, seja agir com violência, pois a convicção não se impõe. A própria violência e imposição tende a gerar uma resistência da outra parte. Como é que queremos que a outra pessoa aceite um presente, uma ideia, se a gente joga com toda a força na pessoa e a pessoa se sente desprestigiada, desmerecida? Então, as leis naturais, a lei do amor, elas precisam ser compreendidas para nós podermos fazer nossa parte melhor no nosso dia a dia. A história da humanidade, ela é uma história com muitos exemplos bons e também muitos exemplos não tão bons.
E dentre os exemplos, nós vamos ver muitas vezes alguns que se desviaram de excelentes caminhos que poderiam ter feito muitas e muitas coisas boas, acabaram por causa da violência, da ausência de mansidão, por não fazer tudo o que poderiam fazer. Temos o exemplo do profeta e missionário Maomé, que realmente era um espírito que tinha sido preparado para a missão. Ele iria trazer as ideias de Jesus, independente de utilizar ou não o nome de Jesus, ia trazer as ideias, as leis naturais, para que o povo, o povo onde não tinha sido ainda alcançado pelas ideias de Jesus, que ainda tinham religiões politeístas, pudessem conhecer também as ideias e o caminho para o progresso. Então Moisés reencarnou na região da África, Oriente Médio, e lá ele trouxe o desenvolvimento da religião que conhecemos como Islã. E, como nos comenta aqui o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na religião Islã, junto com o perfume cristão, que sai de muitas das suas lições, há um espírito belicoso e de violência e de imposição, que tem ideias de caridade, muitas ideias muito boas, que inclusive Moisés tinha mediunidade, veio com toda a preparação, mas acabou por misturar algumas das ideias muito boas com outras ideias menos boas. A ideia, por exemplo, de guerra santa e outras ideias. Então, isso é o que todos nós devemos nos precaver, dessas ideias de violência, de belicosidade. Então, outro exemplo, também no âmbito da religião, é Inácio Loyola, que foi o fundador da Companhia de Jesus, que teve uma excelente oportunidade de desenvolvimento da parte intelectual, mas que acabou, embora maravilhosamente bem intencionado, como nos diz aqui o espírito Neio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, ele tinha o cérebro cheio de letras, porque tinha muito conteúdo intelectual, muita inteligência, mas acabou por incentivar a perseguição religiosa, que foi a Inquisição. Então, muitos espíritos aqui que poderiam ter se precavido dessas ideias belicosas, que muitas vezes a intelectualidade faz uma volta e parece que faz sentido, mas que, no fundo, faz muito mal. Porque o ser humano em si, cada ser humano vale como um filho de Deus. Que todos nós somos irmãos. E não devemos, de modo algum, sobre a suposição de fazer algum bem, fazer o mal a um determinado irmão nosso. Um outro exemplo agora, no âmbito, digamos, dos governos que passaram pela Terra, é do imperador Marco Aurélio, o imperador chamado Magnânimo. Ele escrevia máximas de significação moral. Ele escreveu um livro muito conhecido, Meditações sobre o estoicismo. E o que é muito interessante o livro dele, mas, no entanto, ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. Então, isso são apenas alguns exemplos, como o próprio Marat, que foi um revolucionário francês, que tinha uma maestria na fala, animava a multidão, mas que instigava a matança dos compatriotas. Então, a violência, ela nunca vai ser a solução para nenhum problema. Porque tem uma situação relacionada à Revolução Francesa também,
que a Carlota Corday, ela era contrária, ela via as situações equivocadas que o Marat criava na França, o revolucionário, matando muitas pessoas, e ela queria solucionar isso, e o que ela pensou? Ela acabou por assassinar Marat. Mas aqui, como o espírito Emmanuel também comenta, não é a solução, ela cometeu um equívoco. Alguém poderia pensar, mas ela matou uma pessoa que estava fazendo muito mal. Não. Por quê? Porque ela agora ficou vinculada ao que ela fez, vai ter que resgatar isso. Ele também não acabou o problema, porque ele continua do outro lado no plano espiritual e não aprendeu, vai ter que passar por situações para aprender pela lei do amor, não pela lei da violência. E a situação de desordem também continuou. Então, além desses exemplos do que não devemos fazer, é importante vermos exemplos do que nós devemos fazer. E aqui nós temos o exemplo de Gandhi, que, a partir da sua atitude de mansidão, de amor, de não violência, ele conseguiu, junto com as pessoas que o seguiram, e naturalmente a espiritualidade auxiliando, espiritualidade superior, que a população da Índia pudesse buscar novos caminhos rumo a uma dignidade melhor. E aqui o espírito de Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, vai nos dizer que Gandhi foi preso inúmeras vezes, mas inúmeras vezes sem reagir. Gandhi foi preso inúmeras vezes sem reagir, fiel aos planos de não violência e da liberdade para o seu povo. Então, aqui, no outro livro, Atitudes Renovadas, o espírito de Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte: provavelmente o outro, o inimigo, o que está querendo fazer o mal para a gente, não entenderá de momento a não violência daquele a quem ele aflige. Mas isso não é importante. Se o outro vai entender ou não a nossa postura de mansidão, de não violência. Porque a gente se mantém precavido, protegido da insânia, de sintonizar nessa violência e cometer situações também de violência. A gente se resguarda. E ela vai focar e dizer que a problemática apresenta-se como necessidade de eliminar os sentimentos negativos. O que não é fácil, mas ela vai, nesse texto, explicar que o nosso sentimento negativo, ele não vai desaparecer do nada. É preciso que nós passemos a alimentar sentimentos positivos. Porque com o desenvolvimento dos sentimentos positivos, naturalmente, os nossos pensamentos negativos, os nossos sentimentos negativos, as nossas atitudes negativas vão gradualmente, pela lei do progresso, melhorando. Isso exige esse esforço e essa compreensão do tempo. Um esforço contínuo, disciplinado, de cada dia. Um outro exemplo é o de Martin Luther King Jr., que também pregava a não violência e buscava acabar com a segregação racial, em que as pessoas negras eram
discriminadas, excluídas, desconsideradas com relação às pessoas brancas. E como diz aqui o Espírito Joana de Ângeles, o jovem pastor Martin Luther King Jr. teve o sonho de ver livres os seus irmãos de ascendência africana e foi sacrificado. Sacrificado, mas deixou, assim como Jesus, o legado da não violência, da mudança pela paz, da mudança pela atitude proativa, mas sem desmerecer ninguém, sem fazer o mal para ninguém. E o exemplo máximo, naturalmente, que temos, o espírito mais evoluído que reencarnou até hoje na Terra, que é Jesus. Jesus deu o exemplo como ninguém. E ele, mesmo sendo traído, ele constantemente perdoou e deu orientações e exemplos de amor até o fim, dizendo para perdoar, que Deus perdoasse aqueles que queriam o mal dele, porque não sabiam o que faziam, que pudesse Maria receber João como filho, que pudesse a humanidade toda perceber que, mesmo que seja necessário o sacrifício diante das circunstâncias e da agressividade de outros, é com o comportamento fixado no amor que a gente realmente lança as bases de amor e de equilíbrio para a humanidade. Então, Jesus deixou um ensinamento que está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que é o seguinte: ele relembrou para os judeus da época que seguiam o Velho Testamento, que no Antigo Testamento tinha: não matareis a quem quer que mate, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Ou seja, não matar ninguém. Mas Jesus foi para além. Naquela época, 2000 anos, Jesus já disse: eu, porém, vos digo que quem que se puser, quem que se colocar em cólera, em raiva, em ódio contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, significava uma palavra de desprestígio, que a pessoa não valia nada, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então Jesus constantemente deixou muito clara a importância de nós seguirmos o caminho do bem, sem exceções. E Joana de Ângeles vai nos dar aqui duas opções de nós exercitarmos esse sentimento positivo, essa benevolência para com todos, inclusive a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, vai dizer o seguinte: que podemos considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama. Então, se a gente vê alguém, a gente tem alguma dificuldade de ter um sentimento positivo com relação àquela pessoa, a gente pode imaginar que aquela pessoa tem uma mãe, como a nossa, ou um irmão, uma pessoa que a gente gosta muito, não necessariamente são esses familiares, às vezes mesmo fora da família, é uma pessoa que a gente tem uma afinidade muito grande, uma pessoa que a gente tem muito amor. Então a gente imagina que aquela pessoa também pode ter uma pessoa que ame muito ela e que quer muito bem daquela pessoa.
E assim a gente vai exercitando e vendo que aquela pessoa, assim como a gente, está junta, ligada a pessoas queridas que querem o bem daquela pessoa. E que se aquela pessoa tem algum equívoco, que possamos sintonizar e orar por ela para que ela possa melhorar. Assim como nós desejamos melhorar dos nossos defeitos. E uma outra alternativa e opção complementar para nós também podermos melhorar essa nossa capacidade de benevolência, de mansidão, é identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Então, é buscar a compreensão de que todas as pessoas têm características positivas. Todas as pessoas, sem exceção. Não é porque estamos em níveis evolutivos diferentes, que isso é muito bom para nós podermos aprendermos uns com os outros, que nós não podemos, mesmo naquelas pessoas que temos mais dificuldade de identificar boas ações, boas atitudes, perceber que ela tem ali atitudes positivas, pensamentos positivos, que nós não levamos em consideração. Mas se prestarmos atenção, refletirmos, vamos perceber que aquela pessoa tem sim muitas atitudes e caráter positivo, de modo a exercitar essa nossa indulgência. Porque quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós não estamos apenas, como nos diz o Espírito Emmanuel, reconhecendo a paternidade divina, mas reconhecendo também que Ele é Pai nosso, que nós somos irmãos. Reconhecemos a paternidade divina e que nós somos irmãos, que é Pai de todos nós. Então, tem uma história interessante contada no livro Cartas e Crônicas, que é do espírito Humberto Campos, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é intitulado A Petição de Jesus. Nessa história, vai se contar o seguinte, que Jesus pediu a Pedro, Simão Pedro, seu discípulo, para ele ir à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Porque a filha de Jeremias estava paralisada no leito e tinha a cabeça conturbada, o corpo abatido. Então, Simão Pedro foi lá, porque Jesus tinha falado para ele ir lá orar junto ao pai dela, e orar junto a ela, que Deus iria auxiliá-la através de Simão Pedro. E Simão Pedro foi, e quando já estava mais ou menos no fim do dia, ele retornou. Mas ele retornou se lamentando a Jesus, porque ele foi à casa de Jeremias e ele disse que logo que chegou, ele encontrou justamente o Jeremias bebericando, bebendo vinho, embriagado e fazendo brincadeiras desprestigiosas para Simão Pedro. E aí, ele foi, então, Simão Pedro, até um filho de Jeremias, que acolheu Simão Pedro aos berros, explicando que não interessava nada à irmã, e expulsou, agredindo Simão Pedro aos coices, como diz no texto. Então, Simão Pedro saiu de perto e esbarrou com a dona da casa. E a dona da casa, mesmo notando a presença dele, passou a espancar uma menina esquelética, muito magra, que estava na casa, porque disse que tinha roubado uma fruta, enquanto a menina tentava explicar que ela não tinha roubado a fruta. A mãe, não diz que é a mãe, mas a dona da casa espancava essa menina. E, após apontar o aposento onde estaria
a, a filha de Jeremias que precisava do socorro, Simão Pedro foi então até esse aposento. Então, ele entrou no local, mas ele se deparou com outro filho de Jeremias, o Josué, que estava com a mão num cofre de joias e pensou que Simão Pedro estava ali amando da família para espioná-lo. E que, então, passou a tentar agredir Simão Pedro, no que ele tentava esmurrar Simão Pedro. E até que, enfim, depois de passar por tudo isso, Simão Pedro chegou ao aposento da filha de Jeremias, que Jesus tinha pedido para que Simão Pedro fosse auxiliar. Então, quando Simão Pedro entrou no aposento para ajudar a filha de Jeremias, Simão Pedro diz que ela se tornou inconveniente, com gestos indecorosos, pronunciando frases indignas. Então, Simão Pedro, diante de toda aquela situação, ele não aguentou mais e fugiu horrorizado e retornou a Jesus. E nisso, Simão Pedro contou a história, mas notou que Jesus estava ali, digamos, calado, sem falar nada. Então, Simão Pedro disse: mas eu não fui muito claro, Senhor, eu não fiz o correto. Como é que eu iria ali pronunciar o nome de Deus diante daquelas exorbitâncias, aqueles equívocos todos? E aí Jesus, depois de fitar longamente o céu, ele fixou Simão Pedro e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. Porque a mansidão que Jesus nos propõe não é uma mansidão de quem desconhece o ambiente que nós estamos. Jesus conhece o ambiente que nós estamos, as dificuldades que nós encontramos, a sociedade violenta que nós nos deparamos. Mas quando Jesus pede para a gente fazer o bem, ele sabe de tudo isso e pede para que a gente tenha uma atitude ativa e proativa no nosso dia a dia, nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, em todos os nossos ambientes sociais e, inclusive, com relação ao nosso pensamento para todos os nossos irmãos da humanidade, inclusive os que cometem os maiores equívocos que possamos imaginar. Porque são os nossos irmãos que desejamos que um dia eles alcancem a perfeição, assim como nós desejamos alcançar.